Não vamos nos iludir. Como nossa vida mental será o resultado de muitas etapas, reencarnações, as ligações apresentam profundas relações não só com os fatores e experiências presentes, mas também com as fontes e registros do nosso passado. Quantos sofrimentos a gente tem invisíveis que dão nome à medicina psiquiátrica de trauma, né? Tem traumas que a gente sabe a fonte. Ok, eu lembro que aconteceu isso comigo nessa infância. E aqueles traumas que a gente não entende por que a gente tem? E as fobias? Claustrofobia, aerofobia, aracnidofobia. Tantas fobias que a gente... Uma mulher tinha fobia, eu passei por essa experiência mediúnica que eu vou relatar rapidamente, esperando no corredor não sair do tema. Uma senhora suíça não podia ver um cré, um pássaro preto, de forma nenhuma. Ela tinha uma crise tão absurda que ela saía correndo e se enfurnava e se machucava no correr da presença dos pássaros pretos. E eu pedi muito para a espiritualidade numa reunião mediúnica e eu a vi lá naquela época no deserto. Ela foi enterrada e deixaram ela com a cabeça para fora. Então eram pássaros pretos que vinham e ela não tinha como se defender, bicavam os olhos dela. O primeiro lugar que eles começaram a comer foram os olhos. E aquilo deixou ela, porque vai morrendo muito lentamente, causou um trauma tão profundo que ela, até hoje, centenas de anos depois, ainda não tinha conseguido trabalhar, né? Barata, rato. Tem gente que vê uma barata, tem gente que vê uma barata e entra em pânico. Rato. São os calabouços que tantos de nós fomos torturados, presos e mortos, né? Que eles estavam cheios desses bichinhos e que eles nos comiam. Quer dizer, saindo agora desse psiquismo deletério, vamos voltar à luz, lembrando que todos esses arquivos mentais, essa nossa vida mental, está viva em nós. Por isso que nós temos que trabalhar os nossos traumas, trabalhar por que das nossas dificuldades. Sexualmente, quantas pessoas têm bloqueios sexuais? E pensam, o que eu vou fazer com isso? Procurar tratamento. A psicologia já trata, mas a espiritualidade também nos trata. Nós temos que desbloquear o pecado original que botaram na nossa cabeça há milênios, que nos fez pecadores do sexo. Principalmente as mulheres, que são as culpadas, porque elas seduziram Adão, e eles perderam o paraíso e o mundo virou um inferno, porque a cobra convenceu a mulher. Quer dizer, é uma analogia, é uma história para mostrar como nós temos, há milhares de anos já, né? Esses arquivos da culpa, e não nos libertamos, olhamos o sexo como algo sujo. Ele só é sujo quando ele não é presidido pelo sentimento de amor. Ele só é sujo quando ele denigre a criatura humana, lhe tira a dignidade. Ele só é sujo quando ele não é monogâmico. Ele só é sujo quando aquilo faz mal ao outro. Não é feito com a vontade, o consentimento do outro. A sexualidade humana é o que há de mais belo. É bênção divina para que nós continuemos existindo e faz parte do mecanismo de evolução da criatura humana. Agora, o sexo, dentro de 4 paredes, de 2 pessoas que se amam, eu falo 2 pessoas, gente. Se há amor entre 2 pessoas, elas vivem em celibato. O que é o celibato? É consagração da sexualidade a Deus. Mesmo que nós façamos sexo, se esse sexo faz parte do nosso amor, vivemos puros. Somos puros.
Vamos tirar essa sujeira gravada nas nossas memórias. Mas que isso seja amor. Coloquemos isso bem firme na nossa alma. Isto faz com que as ligações mentais sejam bastante complexas, com estruturações de difícil decifração e cujo conjunto de emissão e recepção ou ação e reação de toda a natureza, positiva, gerada pelo bem, ou negativa, desencadeada pelo mal e pelo desejo de vingança e ódio, apresente projeções das mais variadas intensidades. Então, tudo isso que está saindo da nossa mente, a gente tem que estar avaliando. Será que eu estou tendo uma reação positiva pelo bem que eu faço? E Jorge André nos convoca, vai e faz o bem. Tá mal? Age. Não fica parado. Começa. Tudo que está emperrado, desemperra. Bota a ordem, sabe? Começa em algum ponto. Está difícil começar pelo que é mais difícil, começa pelo que está mais fácil, para pelo menos fazer alguma coisa, né? Mas aí você vai começar a fluir. Sua existência começa a mudar. Os estados de desarmonia que se refletem na organização mental mostram variações de toda a ordem, cujo grau de intensidade estará relacionado principalmente com os lastros distônicos do passado. A criança já nasce com essa carga. Nós vamos crescendo para mudar esse transtorno que a gente trouxe com a gente. Então, como é que a gente muda? Com muito esforço. Às vezes está na criança, mas é para a família ser atingida. Está na criança, mas é para a família tomar rédeas daquilo. Porque tem compromisso com o estado daquela criança nessa encarnação. E há casos muito graves. E aí se geram grandes heróis da espiritualidade, que são os pais. Esses pais que abraçam os seus filhos com todos os seus tormentos, com todos os seus problemas, com todas as suas doenças, com todas as suas limitações, são verdadeiros anjos diante de Deus. Eles saíram dessa encarnação, depois de cumprirem até o último ceitil, iluminados nesse fator existencial. Vão levar consigo um troféu de luz, porque conseguiram resgatar o débito para com aquela criatura e, ao mesmo tempo, ajudar na sua evolução espiritual, moral, intelectual, sendo exemplo e cuidando, estando perto desses filhos, para que depois eles não nos venham decepcionar com a ingratidão, né, que muitas vezes acontece, com injustiças e muitas vezes com graves desgostos, porque nós faltamos com a nossa presença ao lado deles. A acolhida mental dessas reações se fazem comumente entre encarnados e desencarnados, com naturais oscilações cuja sintomatologia decorrente são as obsessões espirituais. Então, nós sabemos que nós temos um corpo físico, né? Um corpo bioplasmático, que nós damos o nome de perispírito. Um corpo mental, pode-se dizer, que é a emanação do perispírito. E nosso espírito, que é o produtor do corpo mental, do perispírito, e que vai produzir o nosso corpo. Então nós somos presididos por uma força inteligente só nossa. Eu sou única, não existe duas. Anne é única, não existe duas. Bárbara é única, não existe duas. E a prova contundente é científica. Não existe nenhum ser humano que tenha uma íris igual. Não existe nenhum ser humano na Terra, nem os que nasçam, que sejam trilhões, vão ter a mesma digital. Então, tudo isso prova a nossa individualidade. Somos indivíduos criados únicos. Somos herdeiros do universo, filhos de Deus. E quando ele fala dessa acolhida mental, é o que a gente está deixando entrar na nossa mente. E quando ele fala que nós deixando entrar lixo, né, ou pensamentos de raiva, desejo de vingança, não é que a gente não vai ter raiva, gente, é muito importante gravar isso agora. Vamos ter raiva? Vamos. Tô com raiva.
Não podemos é mantê-la conosco. Porque se a gente nega os nossos defeitos, se a gente nega os nossos sentimentos para nós mesmos, nós vamos adoecer. Adoecer profundamente. E se a gente nega para nós mesmos que nós somos imperfeitos, é pior ainda. Porque muita gente está procurando a perfeição nessa encarnação aqui e agora. Não dá. Tem milhares de anos que a gente está fazendo isso e ainda não deu. Aqui a gente vai aperfeiçoar alguma coisa, nesse atrito chamado convivência, né? Então, se a gente não tiver cuidado do que está entrando na nossa mente, olha aqui quantos pensamentos estão entrando ali na menina bonitinha, nós podemos adentrar na obsessão espiritual, que seria o próximo passo, e que a gente vai deixar para a próxima palestra, porque não dá mais tempo e eu falei demais. Mas podemos pular tudo isso e falar que há um triângulo de libertação da obsessão, que é, nós vivemos no presente com muito amor, olhar o nosso passado aceitando o que aconteceu e não ficar rebobinando, coitado de mim, coitado, meu pai, minha mãe, minha avó fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram, ai, coitado de mim, eu fui adotado, ai, coitado de... Eu conheço pessoas adotadas que são felicíssimas, que oram pela mãezinha que teve a bênção de entregar ela como se chama? No orfanato. Conheço pessoas que estão aqui dentro, que agradecem que a mãe entregou no orfanato, mas não abortou. Que ela pode viver e cumprir sua existência. Então, vamos transformar esse passado de tristeza numa coisa maravilhosa chamada experiência. Algo que nos dá mais força ainda para entender quem está passando por isso. Quem está sofrendo. Vamos sair dessa zona de conforto de acorda, trabalha, dorme. Não, nós podemos muito mais do que a gente faz. Muito mais. Principalmente dentro da família nós podemos muito mais. Então, esquece o passado, não vai esquecer, mas aceita. Foi assim, acabou, e agora já era, né? É que nem meu marido, na primeira briga que eu fiquei sem falar com ele, ele falou, mas a gente brigou tem meia hora, sai dessa agonia, já passou. E aquele dia pra mim foi uma libertação. Eu falei, agora nunca mais eu vou deixar de falar com meu marido quando eu brigar com ele. Foi a primeira briga no lar. Ai mesmo, você tem razão, bora lá. E vamos comer uma pizza, né? Resolver o problema. Porque senão não tem quem aguente ficar junto, gente. É um saco. É uma dificuldade, né? Porque ninguém é o que a gente quer, ninguém faz o que a gente manda, ninguém quer fazer aquilo que a gente sonha. É um negócio sério.